isso. Mas... Sobre a pergunta do Ricardo aí, ó, é interessante, por exemplo, só a nível de curiosidade, o Antigo Testamento não traz o conceito de demônio e o Antigo Testamento não traz o conceito de espírito mal de qualquer parte que não seja de Deus. Pô, mas... Não traz. Então Deus é o bem e o mal? Segundo o princípio judaico, o mal... Lembra que num programa passado que a gente conversou que o conceito judaico de Deus... Eu não lembro. É a ausência... Eu sou um ótimo guardador de segredos. Pode contar daqui meia hora, eu não lembro. Só para recapitular o pessoal e passar para o pastor Kleber, porque ele também quer comentar sobre isso. O princípio judaico é Deus, ele é o bem e cria o bem. Logo, aquilo que Deus não cria, não participa, é o mal. Pelos princípios, inclusive, da física. Você vai ter o frio quando você tem ausência de calor. Você vai ter silêncio quando você tem ausência de som. Exato. Né? Você vai ter a inércia quando você tem ausência de movimento, entre outras coisas. Então, o princípio judaico é Deus permite e cria tudo. Você vai ver que, por exemplo, no começo do livro de Jó, Deus ali está tendo uma conversa com o diabo, que na verdade é aquele que é arremessado, que ele não é nem chamado de demônio. Esse princípio de demônio vem no exílio babilônico através dos persas, que eram os djinns, os gênios da lâmpada. Isso vem lá da Pérsia, né? Então, no Antigo Testamento você não vai ter o termo demônio, espírito mal, de qualquer parte que não seja do Senhor. Você vai ver que Saul ele era atormentado, e diz o texto, por um espírito mal da parte do Senhor. Ou seja, se o espírito mal atormentou, foi Deus quem permitiu. Logo, Deus tem um princípio de coparticipação. Mas assim, demônio existe? Existe. Coparticipação, então peraí. Então aí seu tico e o teco aqui já tá com um probleminha. Então Deus ele seria o bem e o mal num só. Ele permite tanto o bem quanto o mal. Ele fala, não, então vai lá azucrinar aquele caboclo lá e depois eu resolvo. Seria isso? Exatamente. Tudo aquilo é permissão de Deus. O bom e o mal que acontece é permissão de Deus, mas essencialmente o mal ele acontece quando há ausência de bem. Quando você deixa de fazer o bem para alguém, logo você está criando o mal para ele. Você vai ter um texto em Isaías que fala, eu sou o Deus que cria o bem e cria o mal. Quando é que Deus cria o mal? Quando ele retira o bem ou deixa de criá-lo. Ou quando o bem criado por Deus ele é negado pela gente. Por exemplo, sabia que pecado não leva ninguém para o inferno? Nossa, você falar um negócio desse aí, a turma vai falar, opa! O que leva para o inferno é a ausência da graça pelo perdão do pecado. Por exemplo, a Bíblia vai ensinar que todo mal, ele já nasce com a pessoa. Então, todo bebê recém-nascido, ele herda o mal de Adão. Né, pastor? O texto diz que por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem saiu. Então, todo bebê recém-nascido, ele já nasce com o pecado. Logo, se ele morre próximo do seu nascimento, ele vai para o inferno? Claro que não, porque não é o pecado que condena ao inferno. É a ausência da graça, do arrependimento do pecado. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. O que é o salário? É o pagamento por um serviço ao longo de todo um período. Meu jovem, a Luciene está aqui, ó. Eu acredito em tudo que está na Bíblia. Porque até na questão até onde me foi passado, até onde eu acabei assistindo algum documentário, alguma coisa, Lúcifer é um anjo de luz, né? Que inclusive na hierarquia ele é o top, né? Primeiro vem Deus, e depois vem ele, aí vai descendo, né? Que ele queria, segundo eu vi, foi me passado, que ele se rebelou porque ele não concordava com aquela situação, né? Ele falou, pô, mas eu sou tão poderoso quanto e não posso? Como é que é isso? Ele era um anjo mesmo de luz, não era? Que jeito que é o negócio? Existiu, não existiu? Eu vou começar respondendo sobre o nosso tema hoje, né? Porque a gente teve a ideia, né? Acho que a gente teve a ideia mês de março, abril, faz tempo, né? Que a gente marcou esse podcast de hoje. Em homenagem ao Dia da Bíblia. Dia da Bíblia. E aí tem uma pegadinha do malandro, tem um iê, tem um salsifufu aí, né? Porque Dia da Bíblia você vai achar ela dia 30 de setembro. E você vai achar segundo domingo de dezembro. Então. Segundo domingo de dezembro é meio inviável a gente marcar um podcast, porque dezembro você não acha mais ninguém, né? E qual que é o... Essa é a questão, que aí vai fazer o link no Lúcifer. 30 de setembro é a conexão da data que faz referência a São Jerônimo, que é quem traduz a Bíblia do hebraico para o latim, que depois traduziria para o inglês do King James. São Jerônimo é o tradutor da Bíblia, que a gente chama de Vulgata Latina. Ele pega do hebraico e traduz ela para o latim. E na tradução para o latim,
O texto de Isaías 14 vai trazer, né? Assim como tu eras Luciferus. Luciferus são duas palavras em latim, que é lute, que é luz, e feros, que é fera. Fera, que é aquela que carrega. Por isso que você vai ter o termo, por exemplo, as feras do campo, que são aqueles animais que carregam, transportam as coisas de um lugar para o outro. E aí você vai ter, tu que eras Luciferus, você que é aquele que carregava a luz. Por um equívoco de São Jerônimo, na tradução ele escreve Luciferus com letra maiúscula. E em vez de substantivo, vira nome próprio. Então, Lúcifer não existe como nome. Ele é uma característica. E aí é interessante que Ezequiel 28 vai trazer, assim como você era o querubim ungido, que o pessoal fala que é a mais alta patente. Nós temos que lembrar que essa profecia começa o capítulo dizendo: levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, que era uma pessoa real que viveu naquela época. E ali é uma coisa que a gente acredita como profecia de duplo destinatário. Deus falava com o rei de Tiro, mas falava com a entidade por trás dele, que nós entendemos que é o diabo. Então, aplicava-se aos dois. O querubim ungido, querubim é uma criatura que faz parte da mitologia dos sumérios, dos babilônicos, que até lá no Museu do Rodrigo Silva, no comecinho do nosso vídeo, logo na entrada, tem 2 querubins de pedra. Querubim é um ser que é híbrido de leão, águia, touro e homem. Se você procurar no Google querubim, você vai achar 2 coisas. Aquele anjinho gordinho, bonitinho, rosadinho, bundudinho, peladinho. E vai achar o querubim, que é um ser com cabeça de homem, com barba, com chapéuzinho, tudo. Com asa de águia, com pata de touro e corpo de leão. Querubim era um ser místico, que você vai ter ele no primeiro capítulo de Ezequiel. São esses seres que aparecem embaixo do trono de Deus. Por que é que Deus permite essa visão tão cabulosa? Por causa do que a gente falou da inspiração. Deus, ele parte... Mas isso existiu, então? Então, eu acredito que a partir do momento que Deus mostra, existe. Uma criatura dessa? Então, Deus, ele usou os símbolos conhecidos pelo homem para se comunicar com o homem. Lembra que a gente falou que Deus inspira, permitindo que o homem use o seu conhecimento, o seu contexto externo para explicar as realidades de Deus? Tanto que Deus, ele mostra esse querubim somente para povos do período babilônico, porque aqueles seres faziam sentido para aqueles povos. Você vai ver que, por exemplo, a Moisés, quando estava num contexto egípcio do deserto, ele se aparece como uma sarça que pega fogo, mas não se consome. E para fazer Moisés entender que ele estava falando com uma divindade, mandou Moisés tirar as sandálias dos pés, porque no Egito era esse o costume quando você entrava no lugar que só tinha o sacerdote e a divindade, descalçar os pés. Então Deus, ele parte dos símbolos conhecidos pelo homem para conversar com o homem acerca do desconhecido. Então, respondendo a pergunta dela aqui, Lúcifer é um equívoco de tradução como nome próprio. Nós acreditamos na existência do ser, mas não que ele tenha esse nome. Então, não tem nada a ver com o ser de luz? Então, ele era por definição, mas não com esse nome. Lúcifer não é um nome. Não é um nome, mas qual seria o nome, então? Então, não é revelado. A Bíblia Sagrada, como nós conhecemos, revela o nome de 2 seres, Gabriel e Miguel, só. Gente, é muito interessante esse trem, viu? O Tico e o Teco fica uma briga que vocês não têm noção. Ou tem, né? Ou tem a noção, né? Incrível.